A quinta-feira deverá ser marcada por anúncios no estádio Beira-Rio. O Inter espera destravar e oficializar algumas negociações que já estão há mais tempo acontecendo no cenário colorado. Hoje é o último dia com a janela de transferências para chegadas e saídas no futebol brasileiro aberta. Quais são as saídas que devem acontecer ainda hoje? As chegadas, os anúncios, o que o Inter ainda projeta e a brecha dentro do sistema da CBF que pode fazer o Inter anunciar mais reforços mesmo depois do fechamento da janela de transferências. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo as últimas do mercado de transferências, no seu último dia de janela aberta, o dia mais importante até aqui da temporada do Internacional, para oficializar reforços e também expectativas que podem ser atendidas do torcedor colorado. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá na KTO, tá certo? Rapaziada, vamos falar dessa janela de transferências do Internacional. Hoje fecha a janela. Até às 7 horas da noite, os clubes brasileiros podem registrar reforços e jogadores no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. O grande detalhe, tá, rapaziada? O Internacional já fez diversas contratações, trouxe o goleiro Ivan, Robert Renan, Fernando, Bruno Gomes, Johan, Alário, Borré, foram muitos reforços anunciados até aqui pelo Internacional. Porém, se trabalham com saídas também. O Internacional já teve alguns jogadores que deixaram o clube, o Luiz Adriano foi anunciado pelo Vitória da Bahia, o Campanharo já está lá em Goiânia para ser anunciado hoje pelo Atlético Goianiense, o Gabriel Barros também já está em Goiânia para ser anunciado pelo Atlético Goianiense, Luiz Adriano e Campanharo rescindiram com o Inter, Gabriel Barros emprestado ao Atlético Goianiense, Tauolara já está em Fortaleza, está sendo emprestado ao Fortaleza, então foram movimentos também para saídas no estádio Beira-Rio para que se abrisse espaço na folha e chegadas pudessem acontecer. Gente, a grande possibilidade de saída que o Inter espera efetuar é o volante Gabriel, porque o Gabriel sabe que não vai ser utilizado pelo técnico Eduardo Cudê. Ele teve sondagens de clubes como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, nada que até o momento tenha evoluído de fato. Existe um outro caso, que é o caso Depena. Esse é um jogador que deve acabar ficando no Internacional. Ele teve uma negociação com o Corinthians e com o Vasco, nada que tenha evoluído a ponto de fechar, e teve uma sondagem do Boca Juniors, da Argentina. Porém, o Depena deve ficar em Porto Alegre. Eu já trouxe aqui para vocês que a ideia da direção era liberar o Depena, porque ele não conseguiu render em 23 e nesse início de 24 aquilo que ele rendeu em 22. Mesmo que o Depena seja um jogador de confiança do técnico Eduardo Cudê. O Inter queria liberar uma vaga de estrangeiro e também porque ele não estava rendendo aquilo que se esperava. O Inter acredita que ele ainda tenha um valor interessante de mercado. Porém, o Depena não evoluiu para uma saída. Então ele deve ficar no Internacional pelo menos nesse primeiro semestre de temporada 2024. Sobre saídas é isso. Eu quero falar agora sobre chegadas. O que o Inter deve anunciar nesta quinta-feira, Lucas? 2 reforços têm uma expectativa de anúncio nesta quinta-feira. O primeiro deles, o lateral esquerdo argentino de 23 anos, Alexandro Bernabei, do Celtic, da Escócia. Esse jogador está fechado com o Internacional. Empréstimo de uma temporada com opção de compra. O jogador argentino deve chegar do futebol escocês entre sexta e sábado, em Porto Alegre. Mas hoje ainda sendo anunciado e sendo oficializado, regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. A situação do Thiago Maia, tá? Conversei agora pela manhã com pessoas do Inter e do staff do Thiago Maia. O otimismo segue. De fato, eu ouvi que a conversa andou para um ponto de fechamento. O Inter fez uma última oferta. Primeiro fez uma oferta de 3 milhões de euros, depois uma de 3 milhões e 800 mil euros e por último uma de 4 milhões de euros. 22 milhões de reais. O Flamengo gostou da proposta. A questão era
que o Flamengo tem 50% e o Lille da França também tem 50%. Então o Lille também teria direito a receber um valor pela sua porcentagem. Só que o Inter tá tentando comprar os 50% do Flamengo. E o Flamengo foi no Lille e falou, ó, eu dou 25 da minha parte, tu dá 25 da tua, eu, Flamengo, fico com 25, tu, Lille, fica com 25, o Inter fica com 50%, e dos 4 milhões eu fico com 13 e tu fica com 1. E o Lille falou, não, posso até dar os meus 25, mas eu não quero 1 milhão, eu quero mais do que isso. E aí entrou um novo entrave em uma negociação que estava quase resolvida, porque o Flamengo topou liberar, gostou dos valores, enfim. Porém, há uma brecha que pode fazer com que o Inter anuncie o Thiago Maia, mesmo que não agora, nesse primeiro semestre. Qual que é a brecha? Existe no regulamento de competições da CBF e no regulamento nacional de transferências de jogadores do futebol brasileiro que, entre os dias 1º e 19 de abril, os clubes podem, neste período, nesta mini janela, anunciar jogadores que tenham disputado estaduais em 2024. Vou dar um exemplo aqui. O Thiago Maia jogou o Campeonato Carioca pelo Flamengo. Uma rodada, o jogo tinha sido com mando vendido para a Arena das Dunas, lá no Nordeste. O Thiago Maia jogou esse jogo. Ou seja, ele já jogou com a camiseta do Flamengo no Campeonato Carioca. Então, se o Inter não anunciar o Thiago Maia hoje, no fechamento da janela de transferências, o Inter pode, entre 1º e 19 de abril, anunciar o Thiago Maia e regularizá-lo. É uma brecha importante, mas ainda assim, a expectativa é que tudo seja acertado e encaminhado nesta quinta-feira. O Inter pode usar essa brecha também para contratar o goleiro, porque até o momento o Inter não fechou com ninguém. O Inter fez proposta de 4 milhões de reais pelo Ronaldo, goleiro de 27 anos, do Atlético Goianiense, que recusou. O Inter fez uma oferta de 4 milhões de reais pelo Kaique França, goleiro de 28 anos do Sport. O Inter sondou o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Curitiba, tudo nessa linha, de goleiros intermediários, como veio, por exemplo, o Ivan, que está no departamento médico. O Antony é o titular, mas o Inter quer mais um nome, já que o Rocher vai ter convocações e ainda está se recuperando de lesão na costela. Tá certo, rapaziada? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui e fica esperto porque é o último dia de janela, então o Inter deve anunciar reforços nesta quinta-feira, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.